Enquanto as crianças vão para lá e os irmãos se organizam, já podem abrir suas Bíblias aí comigo. Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos ler hoje dos versos 12 a 18. Vai ser o alvo da nossa exposição. Filipenses, no capítulo 1, dos versos 12 a 18. Estamos na nossa série aqui dentro da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos para o terceiro sermão da série, Disposições. E o tema do nosso sermão hoje é Cristo proclamado, apesar das circunstâncias. Filipenses, no capítulo 1, dos versos 12 a 18. Amém? Acompanhe a leitura comigo. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor aqui nesse momento. Pai, nós queremos te dar graças por mais um domingo, Senhor, que nós podemos estar aqui reunidos diante de Ti, Senhor, para prestar culto a Ti, para louvar o Teu nome, para ouvir da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe aqui nesse momento em que a Tua palavra vai ser aqui comunicada ao nosso coração e que o Senhor vai aqui nos alimentar por meio da Tua santa palavra, Senhor. Exorta-nos, edifica-nos, consola-nos, Senhor. Mostra para nós, Senhor, a condição do nosso coração e leva-nos, Senhor, à conformidade da imagem do Teu Filho, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito que aqui está, Senhor, Ele trabalhe nos nossos corações, aplicando, Senhor, as verdades da Tua palavra no coração de cada um de nós, pois todos nós que estamos aqui, Senhor, necessitamos da Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Conduza-nos, Senhor. E que o nome de Jesus aqui, Senhor, possa ser exaltado, Senhor, acima de todo e qualquer nome. Nós oramos, Senhor, e rendemos graças a Ti e Te pedimos que o Senhor nos conduza para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado é o nome de Jesus. Nós vamos então, irmãos, para nosso terceiro sermão aqui, a terceira exposição, na verdade, da carta de Paulo aos Filipenses. Ainda estamos no capítulo 1, então já pregamos três sermões. Nós ainda estamos aqui dentro do capítulo 1, para que a gente veja um pouquinho da profundidade do que a palavra de Deus ela tem para nos ensinar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse Cristo que é proclamado por Paulo, apesar das circunstâncias em que Paulo se encontra. Uma breve recapitulada aqui no último sermão. Domingo passado nós falamos aqui sobre a oração de Paulo pelos Filipenses. Nós vimos aqui 3 marcas da oração de Paulo pelos Filipenses. Nós vimos que a oração de Paulo era uma oração marcada pela graça. Ele inicia lá no verso 3, dando graças a Deus pela igreja de Filipos, pelas lembranças que ele tinha daquela igreja. Então a primeira marca daquela oração era uma oração que estava fundamentada, marcada pela gratidão. Nós vimos uma segunda marca da oração de Paulo pelos Filipenses, que era uma oração que ela nascia, estava fundamentada no Evangelho. Então Paulo fala muito sobre isso. No verso 5, por exemplo, apenas recapitulando, ele diz que dava graças pela maneira como eles tinham participado da proclamação do Evangelho. A oração de Paulo era uma oração que nascia por meio do Evangelho. Nós vimos que a terceira marca da oração de Paulo pelos Filipenses era uma oração que visava crescimento espiritual. Ele termina a sua oração fazendo uma oração ainda mais específica, pedindo com que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais, que esse amor ele fosse fundamentado por conhecimento e por percepção ou discernimento. E isso tinha alguns propósitos.
que eles aprovassem as coisas excelentes, que eles fossem sinceros, que eles vivessem uma vida indesculpável ou inculpáveis para o dia do Senhor, e que tudo isso redundasse em glória para Deus. Então aquela oração era uma oração marcada por gratidão, nascida no Evangelho, e uma oração que visava o crescimento espiritual. Paulo ele vai além aqui, ele vai deixar a oração de lado, e ele vai começar a falar com a igreja a respeito daquilo que ele estava passando. Então Paulo aqui ele muda o seu foco, ele deixa o conteúdo de sua intercessão e passa a tratar agora da sua situação pessoal. Ele vai falar das circunstâncias em que ele se encontrava, como ele estava, as circunstâncias em que ele estava vivendo, e o que essas circunstâncias estavam gerando na vida de Paulo, e por intermédio da vida de Paulo. A igreja em Filipos, ela sabia que Paulo estava preso, e naturalmente, os irmãos eles poderiam pensar, Paulo está preso, isso significa que o evangelho não vai avançar. Paulo vai deixar de plantar igrejas, a obra vai parar, as coisas não vão acontecer. Então eles podiam ter essa percepção de que as coisas iriam atrasar, de que o evangelho, por conta de Paulo estar preso, ele ia acabar silenciado, ele não ia avançar na sua proclamação, o reino não avança. Então eles poderiam ter essa percepção de atraso, de silenciamento, de expansão do reino atrasada. E aí Paulo ele escreve, no versículo 12 em diante, justamente para isso. Para corrigir a visão equivocada que talvez eles poderiam ter, da questão de ele estar preso. Ele escreve para corrigir uma impressão equivocada que a igreja estava tendo. Paulo aqui deseja mostrar que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados por decretos humanos. Ele está preso, e ele vai deixar claro, olha, eu estou preso, eu estou algemado, mas o evangelho não. O evangelho continua avançando, a obra continua avançando. Os homens me prenderam, eu não consigo sair daqui, mas os planos dos homens não conseguem frustrar os planos e os propósitos de Deus. Paulo ele visa isso ao escrever aos Filipenses, mostrar para ele que os planos de Deus não podem ser frustrados por decretos humanos. Como bem observou Spurgeon, as piores circunstâncias para um homem de Deus tornam-se muitas vezes as melhores oportunidades para a obra de Deus. Veja bem, as piores circunstâncias para um homem de Deus, e Paulo talvez estivesse nas piores circunstâncias. As piores circunstâncias para um homem de Deus, elas tornam-se muitas vezes as melhores oportunidades para que a obra de Deus avance. A prisão de Paulo, meus irmãos, a sua prisão, em sua prisão, Paulo ele vai nos ensinar aqui 3 lições fundamentais sobre o avanço do evangelho e sobre a centralidade de Cristo na vida cristã. O que a prisão de Paulo tem para nos ensinar sobre o avanço do evangelho e sobre a centralidade de Cristo na vida cristã? 3 lições importantíssimas Paulo nos ensina a partir de suas cadeias. A primeira lição que Paulo nos ensina a respeito do avanço do evangelho por conta de suas cadeias é que o evangelho avança mesmo em suas cadeias. O evangelho avança. Paulo está preso. E nos versos 12, 13 e 14, eu leio eles e depois eu dou uma descompactada aqui. Mas veja o que ele diz nos versos 12, 13 e 14. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. O que Paulo está dizendo aqui? Eu estou preso, mas o evangelho continua avançando, mesmo em meio às minhas cadeias. Estou aqui preso, algemado, atrás de uma cela, mas o evangelho está avançando. A obra continua acontecendo. Paulo utiliza aqui uma linguagem pastoral e intencional. Ele diz, olha, eu quero ainda, irmãos, quero que vocês entendam. Paulo está sendo pastoral com aquela igreja. Ele sabe que a igreja de Filipos estava confusa a respeito do significado da sua prisão. Eles não conseguiam compreender plenamente o porquê Paulo estava preso. Se os filipenses não compreendessem ou interpretassem as circunstâncias que Paulo estava enfrentando de maneira equivocada,
eles acabariam interpretando a obra de Deus de maneira equivocada. Então o que Paulo está querendo deixar claro: olha, eu estou preso, mas eu quero mostrar para vocês o que as minhas cadeias estão gerando. Eu não quero que vocês tenham uma visão equivocada das circunstâncias. Eu não quero que vocês tenham uma visão equivocada dos meus sofrimentos. Eu não quero que vocês tenham uma visão equivocada dos meus problemas. Eu quero que vocês entendam aquilo que eu estou enfrentando e o que aquilo que eu estou enfrentando está gerando. Paulo queria que eles tivessem uma interpretação correta da sua circunstância. O que ele faz? Ele busca corrigir a leitura equivocada dos filipenses. Ele vai deixar claro para eles: olha, talvez vocês estão equivocados. Deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo. Enquanto a igreja, ela via a prisão de Paulo como um retrocesso, Paulo, ele fala àquela igreja apresentando as suas prisões como um meio para o avanço do evangelho. Os filipenses estavam pensando: Paulo está preso, a obra vai regredir, o evangelho não vai avançar, as coisas não vão acontecer. Paulo escreve para eles dizendo: olha, eu estou preso, mas as minhas prisões é o meio que Deus está usando para que o evangelho chegue aonde ele não poderia chegar sem as minhas prisões. Veja bem, Paulo está preso. Nós vamos ver aqui no decorrer do primeiro ponto que o evangelho vai chegar em pessoas que não chegariam se Paulo não estivesse preso. Paulo está enfrentando circunstâncias adversas, e Deus está usando essas circunstâncias adversas para que o evangelho avance, para que pessoas que não teriam condições de serem evangelizadas ouçam o evangelho por intermédio de Paulo. Paulo está deixando isso claro para eles. Embora estivesse preso, algemado, impedido de viajar, embora estivesse impedido de plantar novas igrejas, quando Paulo escreve à igreja de Filipos, ele não enfatiza o seu sofrimento. Ele não fica chorando as pitangas. Você não vê Paulo reclamando das prisões. Você não vê Paulo reclamando do sofrimento. Ele não enfatiza os seus sofrimentos. Sabe o que ele enfatiza? O avanço da mensagem de Cristo. Essa é a ênfase de Paulo. O progresso do evangelho. Eu quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. Ele foca no avanço do evangelho. Paulo compreendia que seus sofrimentos, eles não se deviam apenas pela perseguição dos homens. Ele sabia: olha, eu estou preso aqui porque os homens me prenderam. Ele sabia que não se devia somente a isso. Paulo, ele não justifica a sua prisão como a fúria do diabo. Não, o diabo está furioso contra mim, me lançou na prisão. Paulo não justifica as suas prisões. Ele sabia que não estava lá por causa dos homens. Ele sabia que não estava preso por causa da fúria do diabo. Ele sabia que estava preso porque Deus queria usar as suas cadeias para salvar pessoas. Ele sabia que Deus havia levado ele para lá, que Deus havia colocado ele naquela circunstância. Ele sabia que a mão da providência divina guiava o seu destino, que ele estava lá por conta de Deus, e que aquelas tribulações incluídas que ele estava passando faziam parte dos planos de Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Ele sabia: eu estou aqui por um propósito maior, não foram os homens, não foi o diabo, foi o Senhor que me colocou aqui. O Senhor tem algo comigo aqui. O Senhor não nos coloca em lugares sem propósitos. Ele não faz nada nas nossas vidas sem que isso tenha um propósito. Deixa eu lembrar algo para você: não existem acasos. A nossa vida não é governada pelos acasos. Não vivemos o que vivemos por acaso. Não passamos dificuldades por acaso. Nada acontece nas nossas vidas por obra do acaso. A nossa vida não é governada pelo acaso, ela é governada pelo Senhor. O Senhor governa as nossas vidas. O Senhor que governava a vida de Paulo, colocou Paulo dentro daquela prisão. Ele sabia que tudo que ele estava enfrentando estava cooperando para que o evangelho avançasse. Eu quero que vocês saibam, irmãos, eu quero que vocês compreendam que tudo aquilo que eu estou sofrendo, vivendo, isso está contribuindo para que o evangelho avance.
Isso está contribuindo para o progresso do Evangelho. Paulo não via circunstâncias como motivo de desânimo. Ele não via circunstâncias como motivo de decepção. Ele não via circunstâncias como um obstáculo. Ele não via. Sabe como ele via circunstâncias? Como um instrumento para que o Evangelho fosse avante. Ele não está aqui choramingando. Veja bem, eu estou preso, estou desanimado aqui nessa cadeia, irmãos. Eu quero que vocês orem por mim. Veja bem, irmãos, olha, eu estou desmotivado, eu estou aqui preso. Eu estou desmotivado por conta das minhas prisões. Ele não fala isso. Ele diz, eu estou preso, mas o Evangelho está avançando. O que eu estou enfrentando está cooperando para que o Evangelho progrida. A visão que Paulo tinha não estava firmada nas circunstâncias, mas no Deus que controla as circunstâncias. Essa era a visão que Paulo tinha. Não nas circunstâncias, não nas prisões, não no que ele estava passando, mas no Deus que controla todas as circunstâncias. O que chama a atenção aqui, irmãos, é que essa palavra de Paulo, a palavra usada aqui para progresso do Evangelho, era uma palavra aplicada num contexto militar. Ou seja, uma palavra militar, progresso do Evangelho. Ela era aplicada no contexto militar para descrever o ato de abrir caminho em meio a obstáculos. Era como soldados que cortavam uma floresta para permitir com que o exército passasse. É isso que Paulo está dizendo. A palavra usada aqui para progresso é exatamente isso. Ou seja, os obstáculos estão sendo removidos para que o exército vá além na guerra. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou preso, mas o Evangelho está progredindo. Os obstáculos estão sendo retirados. A floresta está sendo derrubada. A mensagem a respeito de Cristo, ela está avançando, embora eu esteja preso. Paulo não afirma que a sua prisão foi agradável. Ele não está dizendo assim, não, minha prisão é boa aqui, 5 estrelas. Não. Mas ele afirma que a sua prisão foi eficaz. A prisão de Paulo não foi agradável, mas ela foi eficaz. O Evangelho ele não avançou apesar da prisão de Paulo, mas por meio dela, por meio das cadeias que ele estava enfrentando. Veja bem, as cadeias de Paulo foram um instrumento que Deus usou para que o Evangelho avançasse. Warren Wiersbe, ele fala algo muito interessante a respeito disso. Ele diz que o mesmo Deus que usou o bordão de Moisés, o mesmo Deus que usou os jarros de Gideão, o mesmo Deus que usou a funda de Davi, é o Deus que está usando agora as cadeias de Paulo para que o Evangelho avance. Deus estava usando as cadeias de Paulo como um instrumento, como uma ferramenta para que o Evangelho avançasse. E esse Deus continua sendo o mesmo ainda hoje. Ele continua usando as circunstâncias adversas da nossa vida para que o Evangelho avance. Ele continua controlando as nossas vidas, todas as circunstâncias de nossas vidas, para que Ele cumpra os seus propósitos por meio de nós. O Deus que usou as circunstâncias de Paulo é o mesmo Deus que usa as circunstâncias da nossa vida, com um fim, meus irmãos, que o Evangelho avance, que Cristo seja pregado. Por estar preso, preste atenção nisso aqui, por estar preso, Paulo pôde alcançar grupos que jamais acessariam em liberdade. Ele está preso, e ele diz, olha, as minhas prisões, aquilo que eu estou enfrentando, isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Deus coloca Paulo dentro de uma cadeia. E sabe o que Paulo vai fazer dentro da cadeia? Ele vai pregar. Ele prega. Tinha pessoas naquela cadeia que Deus queria alcançar por intermédio do ministério de Paulo. Sabe como Deus faz para alcançar essas pessoas? Deus coloca Paulo dentro da cadeia. Deus usa as aflições de Paulo para que o Evangelho avance. As algemas de Paulo, irmãos, elas se tornaram um megafone de Deus para pessoas que estavam distantes dele. É como C.S. Lewis diz. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo que está ensurdecido. Deus usa os sofrimentos para chamar as pessoas a Ele.
para abrir os ouvidos das pessoas para que elas ouçam o Evangelho. Paulo é colocado dentro de uma prisão para alcançar pessoas que ele jamais alcançaria estando fora dela. Quem Paulo alcança na prisão? Em primeiro lugar, Paulo alcança a guarda pretoriana. No verso 13 vai dizer assim: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Veja bem, a guarda pretoriana era a guarda do imperador. Paulo não conseguiria alcançar a guarda do imperador se ele não estivesse aonde a guarda está. Paulo alcança a guarda pretoriana. Essa guarda representava a elite militar romana, que estava diretamente ligada ao imperador. Essa guarda, irmãos, Paulo jamais alcançaria ela humanamente. Paulo não tinha acesso a eles. Paulo nunca conseguiria falar com um guarda da guarda pretoriana. Era impossível para ele. Era impossível que o evangelho alcançasse aqueles guardas, aquelas pessoas, de outra maneira. Como Deus faz para alcançar a guarda pretoriana? Ele coloca Paulo preso no pretório. Paulo está lá preso no pretório, guardado pela guarda pretoriana. O imperador prendeu Paulo. Sabe o que Paulo fez? Paulo diz: estou na cadeia, então aqui é meu púlpito. É aqui que eu vou pregar. É aqui, eu estou preso atrás das grades. São esses guardas aqui que vão ficar comigo 24 horas por dia? Pois bem, se eu estou na cadeia, a cadeia será o meu púlpito. Se eu estou na cadeia, o meu alvo de evangelismo será a guarda pretoriana. Ou seja, Paulo não via circunstâncias como um problema. Paulo via circunstâncias como uma oportunidade para pregar o evangelho. Ele vê a cadeia como seu púlpito. Ele não perde a oportunidade. Ele não diz assim: não, estou preso, então eu vou dormir aqui, descansar, eu vou comer, e vou esperar ver o que acontece comigo. Ele prega. Ele transforma a prisão em um púlpito. Veja bem, durante 2 anos, dia e noite, Paulo permanecia acorrentado a um guarda da guarda pretoriana. Dia e noite. Esses guardas, eles tinham turnos de 6 horas. Então, de 6 em 6 horas, trocava o guarda que ficava acorrentado com Paulo. 4 vezes no dia, 365 dias por ano, tinha um guarda amarrado em Paulo. Sabe o que Paulo fazia? Ele pregava. Ele anunciava Cristo para eles. Trocava o turno, bota a algema. Você conhece o Senhor? 6 horas pregando. 6 horas importunando. Durante 2 anos, dia e noite, Paulo permanecia acorrentado a um soldado dessa guarda. Como cada soldado cumpria um turno de 6 horas, Paulo podia pregar o evangelho para no mínimo 4 homens diferentes todos os dias. E era isso que ele fazia. A guarda pretoriana sabia o porquê Paulo estava preso. Eles sabiam que Paulo estava lá por causa de Cristo. Paulo deixa claro, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Todo mundo sabia o porquê ele estava preso. Ele não se envergonhava do evangelho. Ele não tinha medo de falar de Jesus para aqueles guardas. Eles sabiam a causa da sua prisão. Sabiam. Veja bem, meus irmãos. Paulo podia pregar 4 vezes por dia para 4 homens diferentes. Ele não podia. Ele fazia. Ele pregou para esses homens. Quando você lê lá no final, no capítulo 4, no verso 22, Paulo vai dizer que os da casa de César saúdam ele. Os guardas se converteram, uma boa parte deles. Paulo pregou para eles. Ele estava preso e ele sabia que as suas cadeias eram um meio do evangelho avançar, da palavra de Deus ser pregada. Toda a guarda soube o real motivo da sua prisão. Ele estava lá por Cristo. William Barclay, comentando esse texto, ele diz: a prisão de Paulo foi a oportunidade de Deus para evangelizar a guarda pretoriana.
Cada soldado que se acorrentava a Paulo por um turno de serviço tornava-se um público cativo para a mensagem do Evangelho. Imagina o pavor desses caras. Meu Deus, tem que entrar para dentro da cela, se amarrar em Paulo. Paulo vai ficar 6 horas pregando o Evangelho para a gente. É chato, imagina, esse homem é chato. Esse homem só fala de Bíblia, ele só fala de Jesus, ele só fala de salvação. Será que ele não tem mais nada para falar? Imagina o pavor desses homens tendo que entrar para dentro de uma cela, para ficar acorrentado com Paulo por 6 horas por dia, sabendo que Paulo não perderia a oportunidade. Ele evangelizou a guarda pretoriana. Ele pregou para todos os guardas que ele teve a oportunidade. Ele sabia que ele estava lá e que Deus estava colocando pessoas ao lado dele para que o evangelho fosse pregado. O que você tem feito com as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado? Você tem pregado o evangelho para elas? Porque Deus está colocando diariamente, constantemente, pessoas à nossa volta. Pessoas que não fazem parte do nosso círculo de vida, que não fazem parte da nossa família, que não fazem parte do nosso ciclo de amizades, mas pessoas que precisam ouvir o evangelho. O que você tem feito? Paulo pregou para 4 homens diariamente. Ele não perdeu as suas oportunidades. Só que ele foi além da guarda pretoriana. O texto vai dizer ainda no verso 13: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Ele foi além da guarda. Ele estava no pretório. Ele tinha contato com pessoas. Ele recebia visitas. Você lembra em Atos 28? O que acontece com o rei Agripa? Paulo está preso e o rei Agripa vai falar com Paulo. Paulo prega para ele. Paulo prega para Agripa. Paulo prega para Festo. Festo diz que Paulo estava louco, que as muitas letras estavam fazendo Paulo delirar. Sabe o que Paulo diz? Eu fui obediente à visão que eu recebi do Senhor. Paulo pregou para todas as pessoas. Ele pregou para a guarda pretoriana, mas também para todos os membros do palácio. Ele foi além da guarda. Ele evangelizou também as demais pessoas que viviam no pretório. Aquilo que parecia um obstáculo, tornou-se um canal para o progresso do evangelho. Veja bem, ele evangeliza a guarda pretoriana, ele evangeliza todos os demais do pretório. Sabe o que isso faz com a igreja? Faz com que a igreja se encoraje para pregar o evangelho. No verso 14 vai dizer assim: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. A igreja, ao ver que Paulo está pregando para a guarda pretoriana, está pregando para reis, está pregando para aqueles que fazem parte do pretório, a igreja olha para Paulo e diz: olha, se Paulo preso em algemas, se Paulo algemado, correndo risco de morte, está pregando o evangelho, nós não devemos fazer menos do que isso. A coragem de Paulo inspira aquela igreja. O sofrimento de Paulo não desencorajou a igreja de Filipos, pelo contrário, o sofrimento dele encorajou aquela igreja. O testemunho de Paulo gerou uma coragem coletiva na igreja de Filipos. Aquela prisão, meus irmãos, ela serviu de estímulo para que a maioria dos irmãos em Filipos ousasse falar a palavra com mais intrepidez. Eles se encorajaram. Deus transformou o que parecia uma derrota em um instrumento de vitória. Ele pegou as cadeias de Paulo, as algemas de Paulo, e fez que por meio das suas cadeias e das suas algemas, o evangelho avançasse. O evangelho avançou mesmo Paulo estando preso. As circunstâncias de Paulo não fizeram com que ele parasse. Como você enxerga as circunstâncias da sua vida? Como você enxerga elas? Quando algo diferente acontece com você? Quando uma circunstância chega na sua vida que foge do seu controle, como você enxerga isso? Como um fim em si mesmo? Você dá importância exagerada às circunstâncias que você passa? Você exagera elas, como se elas fossem um fim em si mesmas? Ou você enxerga nessas dificuldades uma oportunidade de tornar Jesus conhecido? Como você enxerga quando você fica doente? Quando seus filhos ficam doentes? Quando algo que você programou
sai do seu controle. Como você enxerga isso é um problema. Meu Deus, olha só, estou passando por isso, estou enfrentando isso, minha família está assim, meu casamento está assim. Você vê isso apenas como um fim em si mesmo? Ou você vê essas circunstâncias como um meio de Deus usar a sua vida para que outras pessoas ouçam a respeito de Cristo? Como você enxerga as circunstâncias? O que as pessoas enxergam em você quando você enfrenta dificuldades? O que elas enxergam em você? Eu estou passando por um problema. Ok, todos passamos. E todos vamos passar. Mas como as pessoas enxergam você? A igreja, quando olha para Paulo, ela se encoraja. A igreja, quando olha para as circunstâncias de Paulo, a fé dela não decai. A fé dela é acrescentada. Eles não ficam desencorajados quando eles olham para o sofrimento de Paulo. Eles ficam encorajados, abrem as suas bocas e pregam o evangelho com intrepidez. Quando você está passando por circunstâncias difíceis, o que as pessoas enxergam em você? A fé delas é encorajada pela maneira como você está vivendo as circunstâncias difíceis? Ou elas olham e dizem, meu Deus, coitada dessa pessoa. Olha só. Como você vê isso? O que as pessoas enxergam em você? Elas se sentem estimuladas pela sua fé? Ou elas desanimam? Qual situação difícil você tem enfrentado hoje que pode ser transformada em um instrumento para que o evangelho avance? Qual circunstância difícil que você está passando? Qual o problema na sua vida hoje? Qual a dificuldade que você tem enfrentado? E que você pode pegar essa circunstância, esse problema, essa dificuldade e usar ela para que o evangelho avance, para que as pessoas ouçam a respeito de Cristo. Qual a circunstância? Quais os problemas? Aonde esses problemas têm levado você? Quais as pessoas que as suas dificuldades e os seus problemas têm colocado na sua volta? O que você tem feito com essas circunstâncias? Paulo, irmãos, ele não perdeu a oportunidade de evangelizar a guarda pretoriana. Ele evangelizou todos os que estavam ao alcance dele. Você tem tido essa preocupação? De evangelizar todos que estão na sua volta? Você tem tido a preocupação de evangelizar os seus familiares que não são crentes? Você tem pregado para eles? Você tem falado de Jesus para eles? Você tem pregado o evangelho para os seus amigos que não são crentes? Você tem anunciado para eles que eles precisam de Cristo, que sem Cristo eles estão perdidos? Você tem usado bem todas as oportunidades? Você tem pregado no seu trabalho para as pessoas que não são crentes? Você tem dito para elas que elas precisam de um Salvador e que esse Salvador é Cristo? Você tem aproveitado bem todas as oportunidades? Ou o evangelho em sua vida ele tem se resumido apenas aos momentos de culto e da igreja? Você tem pregado? Você tem anunciado? O evangelho ele tem saído dos seus lábios, sem vergonha, sem timidez, com intrepidez. Você entende que a vida e a morte dessas pessoas dependem da pregação do evangelho? Você entende que o mundo não vai terminar aqui, que há um destino eterno traçado e que todos nós viveremos eternamente ou na eternidade com Cristo ou no lago de fogo e enxofre? Isso está claro para você? Está claro para você que os seus familiares que não crerem em Cristo, para onde eles estão indo? Os seus amigos que não creram em Cristo, para onde eles estão indo? Os seus colegas de trabalho que não creram em Cristo, está claro para você para onde eles estão indo? Você tem pregado, comunicado, anunciado? Essa é a primeira lição. As cadeias não impediram com que o evangelho avançasse. E as nossas circunstâncias não podem impedir o evangelho de avançar por meio de nós. Temos que usar as circunstâncias em nosso favor. A segunda lição sobre o avanço do evangelho que Paulo ele nos traz aqui é que o evangelho é anunciado muitas vezes com a motivação errada. Paulo vai tratar da motivação aqui. E ele vai dizer que tem pessoas que estavam anunciando o evangelho com a motivação errada. Muitas vezes o evangelho é anunciado
com motivações erradas. E essa é a segunda lição. Dos versos 15 a 17, Paulo diz assim: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar os meus sofrimentos na prisão. Paulo vai falar que havia pessoas pregando o Evangelho com a motivação totalmente errada. O Evangelho pode ser pregado com motivações distorcidas. Paulo ele introduz aqui uma tensão que a igreja muitas vezes prefere ignorar. Irmãos, nem toda pregação nasce de um coração íntegro. Nem toda. E Paulo deixa claro. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade. Havia gente pregando, e nós vamos ver aqui, que eles não estavam pregando heresia. Eles não estavam disseminando falsos ensinos. Eles estavam pregando Cristo. A questão aqui que nós vamos ver não era a pregação, mas a motivação. Paulo diz, tem gente pregando por inveja e rivalidade. Mas tem outros que fazem isso com uma boa intenção. Veja bem, irmãos, é importante notar que Paulo, ele não está falando com falsos mestres aqui. Não é o assunto. Não é o alvo de Paulo. Ele não está tratando com falsos mestres que negam a doutrina. Ele está tratando aqui com pessoas ortodoxas, bíblicas, teológicas, ao profundo. Ele está dizendo, o problema aqui não é a ortodoxia, não é a teologia, não é heresia. O problema aqui é a motivação com a qual essas pessoas estão pregando o Evangelho. Paulo trata aqui da motivação. Havia pessoas pregando o Evangelho com motivações corrompidas. Não, mas eles estavam pregando. A palavra pregar aqui, irmãos, ela deixa claro que eles não estavam pregando e disseminando um falso ensino. Pregar aqui, a palavra pregar que Paulo utiliza aqui, remete ao sentido de um arauto. Essa palavra, ela se refere àquele que transmite fiel e claramente o que uma autoridade superior ordenou a proclamar. Então é isso que aqueles homens estavam falando. Eles estavam transmitindo um ensino fiel, um ensino claro, transmitido pelo Senhor. Ou seja, o problema não era o ensino, não era a pregação. Paulo ele distingue aqui claramente dois grupos: aqueles que pregam movidos por amor e aqueles que pregam movidos por inveja e rivalidade. Ele deixa claro no verso 15: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade. Tem um grupo que prega com motivação errada, mas tem um outro grupo, e esse outro grupo proclama Cristo de boa vontade. Ele faz a divisão entre esses dois grupos e deixa claro que, embora a doutrina esteja correta, nem todos possuem a motivação correta. A doutrina estava certa, a motivação estava errada. Veja bem, meus irmãos, é possível, e é extremamente possível, servir a Cristo de maneira correta, com as motivações erradas. Isso é muito possível. Nós podemos estar servindo a Cristo, fazendo tudo certo, tudo fundamentado biblicamente, teologicamente, ortodoxicamente, mas com a motivação errada. É possível que isso aconteça. E isso acontece mais do que nós imaginamos. É possível servir a Cristo da maneira certa, com a motivação errada. A fidelidade doutrinária, embora essencial, não garante por si só pureza de coração. Veja bem, irmãos, é importante não cair no outro extremo aqui. Porque senão as pessoas vão dizer, então não importa a fidelidade, importa a motivação. Não, importa as duas coisas. Ter a motivação correta e fazer a coisa errada também é danoso. Nós precisamos fazer a coisa certa com a motivação certa. Não podemos cair no erro de pensar que a doutrina não importa. E o que importa é a motivação. Não, o que importa é o que eu sinto no meu coração. Não, não é. O que importa é o que está escrito. E nós precisamos fazer o que está escrito com a motivação correta. A motivação, ela tem o seu lugar. Ao verem Paulo preso, alguns irmãos se esforçaram para pegar o Evangelho.
Então diz, Paulo está preso, vamos nos dedicar para pregar o evangelho. Porém, eles fazem isso com as intenções erradas. A motivação deles de pregar o evangelho era uma motivação distorcida. Que motivações eram essas? A primeira motivação distorcida que Paulo aponta aqui, inveja ou ciúmes. Ele diz no verso 15, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja. E a palavra inveja e ciúmes aqui, ela tem o mesmo sentido. Com a chegada de Paulo em Roma, muitos que já pregavam o evangelho, eles se sentiram relegados no segundo plano. Paulo chega lá e ele diz, opa, Paulo chegou e a gente perdeu a primazia aqui. Antes, quando a gente estava aqui, a gente pregava, a gente fazia, mas agora Paulo chegou e a nossa importância aqui diminuiu. Nós não estamos mais desfrutando da importância que nós tínhamos anteriormente. Era assim que aqueles homens estavam se sentindo. Eles estavam se sentindo deixados em segundo plano. Anteriormente, eles ocupavam posições de destaque. Eles desfrutavam de prestígio especial. Só que quando Paulo chega, eles se sentem deixados de lado. E aí surge a inveja. E aí eles ficam com inveja. E esse é um sentimento perigoso, irmãos. Além de perigoso, ele é pecaminoso. E além de perigoso e pecaminoso, ele está bem enraizado no fundo do coração de todos nós. Não é um pecado fácil de deixar. A inveja tinha tomado conta daqueles irmãos. Esse sentimento de inveja é tão enraizado no coração humano, que em muitos casos nem mesmo uma conversão autêntica arranca ele rapidamente. Às vezes demora. Às vezes há um trabalho do Senhor no nosso coração para arrancar esse pecado, que inveja é pecado. Um pecado grave. A primeira motivação distorcida que aqueles homens tinham ao pregar o evangelho é que eles estavam fazendo aquilo por inveja de Paulo. Porque outrora eles haviam sido deixados de lado. A segunda intenção distorcida que Paulo aponta é rivalidade. No verso 15 ele diz, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade. Muitos ali se alegravam com a prisão de Paulo. Eles pensavam, olha, Paulo foi preso e não vai mais incomodar nós. Agora nós vamos voltar para a nossa posição de destaque. Agora Paulo está preso. Agora nós vamos recuperar a primazia. Sabe como eles viam Paulo? Como um rival. Eles viam Paulo como um competidor. Estavam competindo com Paulo para tentar mostrar que eles eram melhores do que Paulo. A palavra rivalidade aqui traz ideia de competição para conseguir o apoio de outros. Eles queriam que mais pessoas seguissem eles. Então quando eles iam nas pessoas, não perguntavam assim, você crê em Cristo? Essa não era a preocupação daqueles homens. Sabe qual era a preocupação deles? A preocupação deles e a pergunta implícita deles era, de que lado você está? Você está do nosso lado? Ou você está do lado de Paulo? Essa era a preocupação deles. Eles queriam competir com Paulo. Quando você olha para 1 Coríntios capítulo 3, a mesma coisa está acontecendo. E Paulo corrige a igreja de Corinto. Ele diz, olha, eu não posso escrever a vocês como espirituais. Vocês são carnais. Vocês não podem comer alimento sólido. Vocês precisam de leite. Vocês ficam nesse papinho de que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Rivalidade. A mesma coisa que Paulo está corrigindo em Corinto é o que estava acontecendo aqui com aqueles homens. E Paulo classifica isso como carnalidade. Sabe qual a terceira motivação distorcida? Discórdia. No verso 17 vai dizer assim, aqueles porém pregam Cristo por interesse pessoal. E aqui interesse pessoal e discórdia é a mesma palavra. O termo discórdia carrega a ideia de ambição egoísta, busca por status e reconhecimento pessoal. Esses pregadores aqui, eles não desejavam cooperar com Paulo. Eles queriam substituir Paulo. Eles queriam apagar Paulo da história. Eles queriam fazer com que Paulo fosse relegado e esquecido pela igreja. Eles estavam pregando para que ganhassem status pessoal, para que eles fossem bem vistos. O fato mais grave não era a pregação em si, não é o que eles estavam pregando, mas o objetivo que eles tinham por trás da pregação. Sabe o que eles buscavam com a pregação?
Eles buscavam se afirmar. Eles buscavam competir. Eles buscavam se destacar em meio à fraqueza e à prisão de Paulo. Eles buscavam a própria glória, não a glória de Cristo. Eles não estavam preocupados com a glória de Cristo. A quarta intenção distorcida que Paulo usa aqui é a falta de sinceridade. Eles eram insinceros, mesmo falando a verdade. Olha que paradoxo isso. Eles pregavam a verdade com insinceridade. O verso 17 diz: aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera. Não havia sinceridade na pregação. Ou seja, eles pregavam a verdade com o coração totalmente motivado pelo engano. Falta de sinceridade. Aquelas pessoas realizavam a tarefa mais sublime do mundo, que era pregar o Evangelho, mas com intenções obscuras, autopromoção. Era isso que eles buscavam. Eles eram insinceros. Às vezes as pessoas amam pregadores insinceros. Ser sincero deixou de ser virtude e virou problema. Veja bem, faltava sinceridade àqueles pregadores. Eles buscavam a glória própria, uma glória vazia. Buscar a própria glória é buscar uma glória vazia. É perder tempo. Buscar status, autopromoção, isso é perda de tempo. A quinta intenção distorcida que eles tinham desejo de trazer sofrimento a Paulo. No verso 17 ainda diz assim: aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. O que eles queriam? Eles queriam fazer Paulo sofrer. Esse era o objetivo deles. Eles estavam doentes espiritualmente. Veja bem, essas distorções que nós tratamos aqui, inveja, rivalidade, discórdia, falta de sinceridade, isso aí revela doença. Esse tipo de sentimento revela um coração que está distante do Senhor. Um coração que está leproso e que precisa urgentemente de Cristo. Eles estavam doentes espiritualmente. Eles estavam projetando em Paulo os seus próprios defeitos. Eles pensavam que Paulo estava buscando a primazia, que Paulo queria o status, que Paulo queria ser chamado de apóstolo, que ele queria ser reconhecido. Eles estavam enganados. Paulo não estava nem aí para isso. Paulo não se preocupava com essas coisas. Aqueles homens viam em Paulo um rival. Eles desejavam obter resultados melhores do que os de Paulo. Estavam preocupados com a sua própria reputação e não com o Evangelho. E o ponto mais intrigante aqui desse texto, meus irmãos, é que mesmo com as motivações erradas, eles estavam pregando a mensagem certa. E isso é o mais intrigante de tudo. No verso 15, na primeira parte, diz assim: é verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja. Ele diz, olha, eles estão proclamando Cristo, não um falso Cristo, não um ensino herético. Eles pregavam a Cristo. No verso 17, a parte A também diz: aqueles, porém, pregam Cristo. Eles pregavam Cristo. Eles pregavam o Evangelho. Eles anunciavam as boas novas com a motivação errada. Eles não esvaziaram a mensagem. Eles não pregaram ensinos heréticos. Eles anunciaram Cristo com as motivações totalmente distorcidas. O que precisa ficar claro aqui, meus irmãos, o que precisa ficar claro aqui é que Deus não aprova motivações erradas. Deus não aprova. Deus não está aprovando aqueles pregadores. E nem Paulo estava. A motivação errada ainda é pecado. Deus não aprova motivações erradas. As intenções importam para Deus. Elas importam. O que fazemos e o porquê fazemos importa. A coisa certa, com a motivação certa, a intenção correta. Deus se importa com isso. Ele não aprova motivações erradas. As intenções importam para Ele. Terceira coisa que precisa ficar claro aqui é que o caráter é relevante, sim.
Deus se importa com o caráter. Deus está preocupado com o caráter. Veja bem, a motivação importa, a intenção importa e o caráter importa. Paulo não está aprovando aqui a motivação daqueles homens. Ele está deixando claro que eles estavam com a motivação errada. E veja bem, sempre haverá pessoas fazendo a obra de Deus com motivações equivocadas. Sempre haverá. Sempre haverá. Então você precisa estar preparado para isso e ser maduro para isso, porque sempre haverá. Sempre haverá pessoas com motivações equivocadas, assim como sempre haverá pessoas com a motivação e a intenção correta. Sempre haverá. E Paulo deixa isso claro. No verso 15, a parte B, ele diz: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Tem gente fazendo errado, certo, com a motivação errada, mas tem gente fazendo certo com a motivação certa. No verso 16 ele diz ainda: estes o fazem por amor. Tem pessoas que fazem por amor. Eles fazem a coisa certa porque amam o Senhor. Tem pessoas que fazem a coisa certa com a motivação errada. Sempre vai ter. Isso sempre vai existir. Não apenas aqui, em toda a igreja. Mas sempre haverá pessoas fazendo a coisa certa com a motivação certa. Diante dessa situação, Paulo ele poderia aqui ter reagido com amargura, irmão. Imagina, ele olha, vê a motivação dos caras, vê os caras querendo acabar com ele, vê os caras querendo ferrar com a vida dele. Ele podia olhar para aquilo, amargurado, podia responder com amargura, ele podia ali ter azedado o seu coração. Mas Paulo não dá bola para isso. Ele não responde com amargura, ele não responde, o seu coração, ele não permite com que o seu coração se azede por causa da intenção dos outros. Paulo, irmãos, ele não mede seu ministério pelo tratamento que recebe. Ele estava sendo maltratado, difamado. Só que ele não mede o ministério dele por isso. Paulo mede o seu ministério pelo Cristo que era anunciado. E essa é a medida que nós temos. Essa é a medida das nossas vidas. É o Cristo que anunciamos, o Cristo que cremos, o Cristo que vivemos, o Cristo que abraçamos. Essa é a medida das nossas vidas. Talvez, irmãos, esse seja o verdadeiro teste da espiritualidade genuína. Esse é um bom teste para ver se nós de fato cremos. Como nós testamos a nossa espiritualidade. Veja bem, responder com paciência aqueles que se declaram inimigos da nossa fé, cara, isso faz parte, a gente está acostumado. Só que Paulo aqui está respondendo com paciência a irmãos, a pessoas que estavam perseguindo ele, a irmãos na fé. A verdadeira espiritualidade, a genuína, esse é um bom teste. Não apenas como respondemos aos inimigos declarados da fé, mas como reagimos à perseguição vinda de irmãos na fé. Paulo supostamente aqui está sendo perseguido por crentes que pregavam a Cristo. Irmãos, é possível fazer a coisa certa com a motivação errada. Era exatamente isso que aqueles homens estavam fazendo, anunciando a Cristo com motivações erradas. Quais são as suas motivações ao servir a Cristo? A motivação daqueles homens, uma motivação totalmente errada. Eles estavam fazendo a coisa certa, com a motivação errada. Mas e as suas motivações? Você que está aqui hoje ouvindo esse sermão, quando você olha para o seu coração, olhe para ele hoje aqui. Olhe para dentro do seu coração. E analise o que tem motivado você no serviço a Cristo. Quais são as suas motivações? O que tem guiado as suas motivações no serviço a Cristo? Você está motivado para glorificar a Deus? Ou apenas buscando status pessoal? Afirmação pessoal? Como você reage quando outros são usados por Deus de maneiras que ferem o seu orgulho ou a sua expectativa de reconhecimento? Como você reage quando você vê Deus usando outras pessoas, levantando outras pessoas? Você se alegra com isso? Você se alegra quando o irmão cresce na fé,
Quando um irmão avança, você se alegra com isso? Em ver um irmão crescendo, um irmão avançando na obra do ministério, um irmão caminhando para o seu chamado, isso é motivo de alegria para você? Você se alegra e dizer, glória a Deus, aquele irmão lá começou, cresceu, hoje está pregando o evangelho, está lendo a Bíblia, está ensinando pessoas, está liderando. Isso é motivo de alegria para você? Você se alegra quando vê outras pessoas crescendo? Outras pessoas avançando espiritualmente? Você se alegra quando outros são usados por Deus? Isso é motivo de alegria para você? Ou você fica com inveja? Você se alegra ou fica com inveja? Você se alegra ou você trata esse irmão como seu inimigo agora? Com rivalidade? Você se alegra ou você fica comparando? Você se alegra quando alguém está crescendo? É motivo de alegria para você? Quando você olha para o seu coração hoje aqui, meu irmão, há inveja no seu coração hoje? Há rivalidade? Há comparação? Essas coisas estão no seu coração? Será que elas não estão aí disfarçadas de zelo? Sou zeloso, eu sou zelosa. Será que é zelo? Ou será que é um falso zelo? O evangelho avançou, irmãos, mas havia pessoas pregando o evangelho com motivações erradas. A terceira lição que Paulo nos traz aqui sobre o avanço do evangelho e a centralidade em Cristo é que a alegria cristã nasce da centralidade em Cristo. Aonde nasce a alegria cristã? Nasce de ter Cristo no centro das nossas vidas. Olha o que Paulo vai dizer no verso 18. Ele diz no verso 17, aqueles porém pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando assim poder aumentar meus sofrimentos. Mas que importa? Que importa? Se fosse hoje, Paulo ia dizer assim, que dane-se. Dane-se o que eles fazem. Dane-se o porquê eles fazem. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Pode dizer, tem gente que está cheia de motivação distorcida, pregam por inveja, pregam por rivalidade, pregam por discórdia, eles estão pregando com as motivações erradas, mas estou nem aí. O que importa? Se dane a motivação dos outros, é isso que Paulo está dizendo. Sabe o que ele está dizendo? O que me importa é que Jesus está sendo pregado. É isso que me interessa. Jesus está sendo anunciado. Ele não está aqui fazendo uma pergunta retórica vazia. Ele não está relativizando o sofrimento, a injustiça ou as motivações erradas. Ele está aqui reordenando, irmãos, as prioridades da sua vida à luz da supremacia de Cristo. A pergunta que ele faz, que importa, não nasce da indiferença. Não está indiferente dizendo, deixa eles pregar. Não é indiferença. Essa pergunta aqui nasce da convicção profunda de que há uma realidade maior que governa todas as outras coisas. Para Paulo, essa realidade maior era a glória de Cristo sendo anunciada. Era isso que importava para Paulo. Jesus está sendo pregado. O nome de Jesus está sendo glorificado. Eles não estão ensinando um falso ensino. Eles estão com a motivação errada. Eu não vou ficar me importando com a motivação dos outros. Eu vou me importar com o evangelho. Se o evangelho está sendo pregado. Aqui, Paulo revela que sua alegria não está ancorada em circunstâncias, reputação ou justiça pessoal. Sabe qual a alegria de Paulo? Cristo. Essa era a alegria de Paulo. Cristo. Ele se demonstrava indiferente aos ataques que recebia. Os caras estão metendo a lei em Paulo. Paulo diz, cara, pode bater. Paulo sabia que quanto mais se batia na igreja, mais a igreja avançava. Paulo ele não leva em conta os ataques que ele recebia. Veja bem, ele está agindo como alguém que não busca a sua própria reputação. Não está pensando no seu status pessoal. O critério absoluto para a alegria de Paulo era que Cristo estivesse sendo proclamado.
É Cristo no centro de tudo. Era isso que importava para Paulo. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Jesus está no centro. O evangelho está sendo pregado e é isso que me importa. Paulo não estava alegre com os críticos egoístas. A alegria dele não era as pessoas que estavam ali criticando ele. Paulo ele não estava se importando se alguns eram a favor ou contra ele. Ele não levava em conta essas coisas. Não estava preocupado com isso. Para Paulo o que importava é se Cristo estava sendo pregado. Se Cristo estava no centro de todas as coisas. Era isso que importava para Paulo, a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Warren Wiersbe ele diz que Paulo era um homem de uma coisa só. Ele era um homem de uma coisa só. Como seu foco era a glória de Cristo e não sua própria honra, ele podia se alegrar. Se sua motivação fosse prestígio pessoal, ele teria ficado ressentido com os rivais. Mas como a motivação de Paulo não era ser elogiado, mas era ver Cristo sendo pregado, ele diz: que se dane eles. Que se dane. Que importa? Não estou buscando a minha própria glória, é isso que Paulo está dizendo. Eu não estou buscando que meu nome seja elevado, é isso que ele está dizendo. Eu estou buscando que o nome de Jesus seja levantado, exaltado acima de todo e qualquer nome. É isso que Paulo está falando. Paulo não estava construindo um império pessoal. Ele não está construindo uma church. Ele não está construindo uma mega church. Não é a preocupação de Paulo. Ele não quer ter um império pessoal. Paulo não está lutando para que o seu nome seja exaltado. Ele não queria ser conhecido como apóstolo Paulo. Vocês se lembram do apóstolo Paulo da Church Filipos? Paulo não está nem aí para isso. Ele não está em busca de um império pessoal. Ele não está lutando para que o seu nome seja exaltado. O que interessava para Paulo era a divulgação do evangelho de Jesus Cristo. Era isso que importava para ele. E é isso que deve importar para nós. É porque Paulo se importava com essas coisas que ele consegue se alegrar mesmo quando os pregadores possuíam motivação errada. Por isso que ele consegue se alegrar. Eles estavam pregando o evangelho certo, com a motivação errada. Eles estavam pregando Cristo e Paulo dizia: eu não me alegro pela motivação deles, mas eu me alegro que o evangelho está avançando. O evangelho está sendo pregado. A alegria de Paulo não é uma alegria meramente psicológica, circunstancial ou emocional. É uma alegria teológica. Paulo está aqui tendo uma alegria teológica. Eu me alegro porque Cristo está sendo pregado. Eu me alegro porque o evangelho está avançando. Paulo se alegrava porque sabia que Deus estava no controle da história e que o evangelho não poderia ser algemado. Ele sabia dessas coisas. Essa alegria de Paulo não possuía, irmãos, ignorância à dor. Ele estava alegre, mas ele não estava ignorando a sua dor. Ele continuava preso. Mas está alegre. Ele estava sendo injustiçado, mas estava alegre. Ele estava sofrendo oposição e continuava alegre. Sabe por que ele estava alegre? Sabe qual era a motivação da alegria de Paulo? É que apesar de tudo isso que ele estava enfrentando, Jesus estava sendo proclamado. O evangelho estava sendo proclamado. Paulo está aqui redefinindo completamente o conceito bíblico de alegria. Alegria não é ausência de sofrimento. Não é. Porque Paulo está sofrendo e está alegre. Não ache que agora se eu estou sofrendo, eu não posso me alegrar. Paulo está sofrendo e está se alegrando. Ele diz: eu me alegro. Eu tenho alegria. Alegria não é ausência de sofrimento. Veja bem, alegria não é ter o controle das circunstâncias. Porque na maioria das vezes nós não vamos ter o controle das circunstâncias. E nós vamos ter que aprender a nos alegrar em meio a circunstâncias difíceis. Sabe o que é alegria? A verdadeira alegria é ter a certeza da soberania de Deus. Que Deus controla tudo, ainda que nós não entendamos. Que Deus ele não perdeu o controle de nada, ainda que nós tenhamos perdido o controle de todas as coisas. É daí que vem a verdadeira alegria. Está cheio de gente com uma falsa alegria. Está cheio de gente buscando alegria onde não vai encontrar. A verdadeira alegria está em ter a certeza de que Deus é soberano. A verdadeira alegria está em ter a confiança absoluta no governo de Cristo. Aí está a verdadeira alegria.
em saber que nós não governamos as nossas vidas. Você não é autônomo, não é. Você não vive a sua vida à parte da vontade de Deus. É Deus que controla todas as coisas. Passamos o que passamos porque estamos dentro do propósito de Deus. Paulo não afirma que se alegrou apenas naquele momento isolado, mas que ele continuará se alegrando. No verso 18 ele diz assim: mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Sempre. Ele não diz, não estou me alegrando agora. Eu vou me alegrar continuamente. A minha alegria vai ser uma alegria contínua. O tempo verbal aqui aponta para uma decisão contínua. Hernandes Dias Lopes, ele diz que Paulo tinha visão no reino, não no seu próprio ego. Para ele, se Cristo estava sendo exaltado, o mensageiro era um detalhe secundário. Paulo não estava preocupado com ele mesmo, ele estava preocupado em que o evangelho avançasse. Essa posição de Paulo, irmãos, revela maturidade espiritual. A alegria cristã não depende de uma mudança imediata do cenário. Não, se as coisas mudarem na minha vida, então, a alegria cristã não depende disso. Porque as coisas elas podem não mudar tão rapidamente. E mesmo assim nós somos chamados a nos alegrar. A alegria cristã, ela depende de um compromisso contínuo com a centralidade de Cristo. É Cristo no centro. Sabe como você vai ser alegre continuamente? Tendo Cristo no centro da sua vida. Vivendo uma vida cristocêntrica. As pessoas que estão em um cenário de caos e desespero, e mesmo assim conseguem se alegrar, elas conseguem se alegrar porque Cristo é o centro de suas vidas. Você já viu gente assim? Gente que o mundo está caindo, o mundo está desabando. Você olha e diz assim, meu Deus, como? Essa pessoa, ela tá, olha a circunstância que ela está, olha tudo que ela está passando, e aí mesmo em meio a todo esse caos, ela consegue se alegrar. Você já cruzou com pessoas assim? Já viu elas? Já conversou com pessoas assim que chama a sua atenção o modo que ela responde ao sofrimento, às circunstâncias e adversidades? Quando você encontrar uma pessoa se alegrando em meio às dificuldades, você pode conversar mais um pouquinho com ela, que você vai encontrar Cristo no centro da vida dela. Você vai achar. Se você conversar um pouquinho mais com ela, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar Jesus sentado no trono do coração dela, governando a vida dela. E por isso ela consegue se alegrar em meio ao caos, porque a alegria dela não depende das circunstâncias. A alegria dela depende de quem governa a vida dela, e quem governa a vida dessas pessoas, e muitas vezes, é Cristo. Por diversas vezes nós vamos nos encontrar com pessoas assim, em desespero, a sua vida é um próprio caos, mas elas conseguem se alegrar porque Cristo está no centro de suas vidas. Mas por diversas vezes nós também nos encontraremos com pessoas que elas estão vivendo as suas vidas, e as suas vidas estão boas, as suas vidas estão tranquilas, elas estão bem financeiramente, elas estão bem fisicamente, elas têm tudo que alguém desejaria ter, só que elas não encontram alegria. E sabe por que elas não encontram a verdadeira alegria? Porque essa alegria só se encontra em Cristo. Assim como nós encontraremos pessoas sofrendo e se alegrando, porque Cristo é o centro das suas vidas, por diversas vezes nós encontraremos pessoas que têm tudo, mas são tristes, profundamente tristes, porque elas não têm aquele que dá sentido e alegria às suas vidas. Jesus. Jesus é o centro das nossas vidas e da verdadeira alegria cristã. Cristo estava sendo anunciado, apesar das circunstâncias. E isso era motivo de alegria para Paulo. Irmão, o que determina a sua alegria hoje? O que determina a sua alegria? Quando você se alegra? Quando a alegria é externada na sua vida? Quando as circunstâncias ao seu redor são favoráveis? Ou quando Cristo é glorificado mesmo em meio aos seus sofrimentos? O que motiva a sua alegria? O que determina a sua alegria? Você consegue se alegrar quando Deus está agindo, mesmo que isso aconteça por meios que ferem o seu orgulho ou seus planos pessoais? Você consegue se alegrar quando Deus está permitindo que você sofra para glorificar o nome dele por meio da sua vida?
Você consegue encontrar alegria no meio desse caos? Você consegue encontrar alegria em meio ao sofrimento? Há algo em sua vida, meu irmão. Há algo em sua vida, minha irmã, que tem competido com a centralidade de Cristo no seu coração. Há algo competindo com Cristo na sua vida. Há algo que está tentando roubar o centro do seu coração hoje e tirar Cristo de lá. Há algum ídolo aí? Há algum ídolo tentando sentar no trono do seu coração que pertence somente a Cristo? Que ídolo é esse? O que está tentando roubar a centralidade de Cristo na sua vida, que você precisa abandonar hoje? Qual o ídolo? O que está tentando tirar Cristo do centro da sua vida para tomar a centralidade da sua vida hoje? Qual é o ídolo que você precisa abandonar? Qual é o falso Deus que está prometendo alegria para você? Qual é o ídolo que está mentindo para você que se você tiver isso, você vai ser alegre? Se você fizer isso, então você vai ter verdadeira alegria. Qual é o falso Deus? Qual é o ídolo que está tentando tirar Cristo do centro da sua vida? Qual o ídolo que você precisa abandonar essa noite aqui, irmão? Para que ele não roube a centralidade de Cristo da sua vida e, por consequência, roube de você a verdadeira alegria? Qual ídolo precisa ser destronado? Qual ídolo precisa ser abandonado? Veja bem, se as suas circunstâncias não mudarem hoje, se os seus problemas não acabarem hoje, se a sua situação adversa não mudar hoje, você consegue mesmo assim se alegrar em Cristo? Você consegue mesmo assim ter alegria? E se Deus disser para você, não vou fazer, não vou responder às suas orações, não vou mudar a sua situação, não vou abrir a porta, e se Deus responder a sua oração com não, você consegue mesmo assim se alegrar? Você consegue se alegrar em meio à situação adversa, em meio ao caos, em meio aos problemas? Ou você ia ficar tristinho com Deus, se Deus dissesse não para você? Ou você viraria as costas para Ele e diria, não, se Deus não quer fazer, então eu também não vou mais servir a Deus? Você consegue se alegrar mesmo que Deus não faça o que você tem pedido? Veja bem, eu encerro aqui. O sermão, irmãos, deixa aqui para nós 3 lições práticas. Três lições práticas para as nossas vidas. A primeira delas, olhe para mim. Não desperdice as oportunidades que você tem de pregar o Evangelho. Não desperdice. Não jogue fora. Essa semana mesmo você vai conversar com diversas pessoas. Você vai ver pessoas diferentes. Você vai ter contato com pessoas que não fazem parte da sua vida. Você não pode desperdiçar as oportunidades de pregar o Evangelho para elas. Não desperdice as oportunidades que você tem de pregar o Evangelho. Paulo estava em uma situação extremamente adversa, mas mesmo assim ele pregou o Evangelho a toda a guarda pretoriana. Ele pregou o Evangelho a todos aqueles que sabiam o porquê ele estava preso. Irmãos, as circunstâncias que o Senhor nos permite passar, elas nos colocarão ao lado de pessoas que de outra maneira não teríamos a oportunidade de evangelizar. Às vezes nós vivemos a vida muito desapercebidos. Nós não entendemos, estamos vivendo a vida à parte do Senhor. Não vemos mais as coisas de maneira espiritual. Nós achamos que o carro quebra por quebrar. Nós achamos que o pneu fura por furar. Nós achamos que o filho fica doente por ficar. Nós estamos achando que isso tudo é coisas que elas são acaso da vida. E por meio dessas coisas, muitas vezes Deus coloca pessoas ao nosso lado. E nós estamos cegos para as oportunidades de pregar o Evangelho para essas pessoas. Não desperdice as oportunidades que você tem de pregar o Evangelho. Pregue. Deus não leva você a lugares por acaso. Há pessoas lá. Ele levou Paulo à guarda pretoriana e ele nos leva a lugares específicos para pregar o Evangelho. Eu creio que aqui, irmãos, aqui é uma área em que todos nós precisamos de arrependimento. Porque todos nós, por diversas vezes, e todos nós, eu me incluo aqui, todos nós, por diversas vezes, esquecemos de pregar o Evangelho às pessoas. Nós vamos vivendo a nossa vida.
vamos nos ocupando com os nossos programas, vamos pensando a nossa vida dentro do nosso cronograma. Não há espaço para Deus dentro da nossa agenda. Não há espaço para o Evangelho dentro das nossas vidas. Não há espaço para a pregação do Evangelho no modo que vivemos. Nós precisamos nos arrepender, irmãos, porque há pessoas indo para o inferno. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos fechando os olhos, fechando os ouvidos. Nós estamos negligenciando e negando a elas o que poderia mudar as suas vidas. Nós precisamos de arrependimento, porque temos desperdiçado diversas oportunidades. Não desperdice as oportunidades de pregar o Evangelho. Uma segunda lição que o sermão dessa noite deixa claro aqui para nós, e é outra área que todos nós precisamos ter o cuidado. Vigie. Vigie a respeito da condição do seu coração ao servir ao Senhor. Vigie. Paulo deixa claro que tinha gente servindo certo, pregando certo, com o coração errado. Vigie a respeito disso. Tenha cuidado, cuide do seu coração. Cuide da maneira como você tem servido ao Senhor com o seu coração. Havia pessoas fazendo a obra de Deus e pregando Cristo de maneira correta com a motivação errada. Ainda que Paulo se alegre com a pregação, ele não se alegra com a motivação. Não caia nesse erro. Não caia nesse erro de servir a Deus com a motivação errada. Sonde o seu coração. Analise o seu coração. Alinhe o seu coração com a vontade de Deus para a sua vida. Não sirva a Deus de qualquer maneira, com a motivação errada. Vigie constantemente a condição do seu coração ao servir a Cristo. Vigie. Não, hoje eu vou servir a Cristo. Eu não quero só servir Jesus. Eu quero servir Jesus com a motivação correta, com a intenção correta. É isso que glorifica. Não é apenas fazer o certo, é fazer o certo com a motivação correta. É aí que nós exaltamos a Jesus. E essa é uma área que nós precisamos vigiar. Vigie constantemente a condição do seu coração ao servir a Cristo. Nós precisamos fazer a obra de Deus e pregar sobre Cristo de maneira correta, com a motivação correta, com a intenção correta. Uma terceira lição. A primeira, não desperdice as oportunidades. A segunda, vigie a respeito da condição do seu coração ao servir a Cristo. A terceira e a última lição que esse sermão deixa para nós: não deixe que nada tire Cristo do centro da sua vida. Não deixe. Não deixe. E eu afirmo para você, diariamente, constantemente, repetidamente, há ídolos tentando tirar Cristo do centro das nossas vidas. Diariamente. Isso às vezes nem está perceptível para nós. Está passando desapercebido. Sempre há algo, sempre há alguma coisa, sempre há alguém tentando roubar a centralidade das nossas vidas, tentando tirar Cristo do centro das nossas vidas. Paulo conseguia se alegrar em circunstâncias adversas, porque Cristo estava sempre no centro da sua vida. Há ídolos, visíveis e invisíveis, e não são poucos. Ídolos visíveis e invisíveis, que vão constantemente tentar roubar o lugar de Cristo no seu coração. Eles vão fazer promessas vazias e mentirosas para você. Eles vão dizer que a sua vida é melhor se você fizer isso, se você tiver isso. Eles vão mentir para você. Eles vão enganar você. Eles vão tentar tirar Cristo do centro. Não deixe, irmão. Não deixe que eles tirem o centro da sua vida, de Cristo da sua vida. Não deixe. Não deixe que nenhum ídolo, seja ele visível, seja ele invisível, tire Cristo do centro da sua vida. Viva uma vida cristocêntrica em tudo. Coloque Cristo no centro. A sua vida precisa girar não em torno de você, porque o seu próprio eu, o meu próprio eu é um falso Deus, é um ídolo. A nossa vida não gira em torno de nós, ela gira em torno de Cristo. Cristo precisa estar no centro de tudo. É somente tendo Cristo no centro de tudo que nossas vidas, irmãos, que nós de fato encontraremos a verdadeira alegria. É somente tendo Cristo como centro de todas as coisas que nós seremos felizes. Não caia no conto dos falsos deuses. Não caia no conto dos ídolos que estão escondidos aí dentro do seu coração. Como diz Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração produz ídolos, irmãos, em grande quantidade, em grande proporção. E esses ídolos estão constantemente tentando remover Cristo do centro e colocar algo ou alguém. Não tire. É em Cristo e somente em Cristo que nós vamos encontrar a verdadeira alegria. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé.